Olá, seja muito bem-vindo a esta JE Brand Channel Talks em parceria com a Checkpoint Software Portugal. É muito provável que se tenha juntado a nós através de um dispositivo móvel. Muito do que fazemos, pessoal e profissionalmente, passa hoje pela cloud, por isso não deverá ser surpresa quando dizemos que nunca houve tanta circulação e tanta exposição de dados como hoje. Esse risco é o que nos traz aqui esta tarde. Vamos dar início a um ciclo de talks com a presença de Rui Duro, Country Manager de Checkpoint Software Portugal. Rui, seja muito bem-vindo e obrigado por se juntar a nós. Eu gostava de começar por lhe perguntar quais são as responsabilidades e as preocupações que as empresas devem ter em torno da sua proteção de dados na cloud, neste momento. Muito obrigado pelo convite. O termo cloud é um chavão que se criou e que define hoje um conjunto muito alargado e muito grande de infraestruturas, de serviços que usam sistemas na cloud, sistemas que estão alojados em data center de terceiros. E os cuidados são muitos e são em função daquilo que é esses sistemas que as empresas contrataram e que usam. Podemos dividir a cloud essencialmente em dois tipos de grandes sistemas. A cloud como um serviço, em que aquilo que eu uso é apenas um serviço que me é disponibilizado por um terceiro. O mais comum é o e-mail. Nós colocarmos o nosso e-mail na empresa num prestador de serviços. E depois temos uma outra componente que é colocarmos todas as nossas aplicações, todo o nosso negócio, ou o core mesmo do negócio, também como infraestrutura ou como serviços em terceiros. E os cuidados aqui variam e as necessidades são diferentes em função das diferentes situações. O primeiro aspecto que é importante ter quando uma empresa vai para a cloud é que nas letras pequenas do contrato da cloud está uma coisa chamada Shared Responsibility. Ou seja, nós temos que perceber que quando vamos para a cloud, a responsabilidade é partilhada com o operador de cloud, quer num sistema, quer no outro. E isto quer dizer o quê? Porque o operador de cloud, ele quer vender o serviço, não quer ser responsável pela segurança. Vamos supor que temos um site de e-commerce, ele é atacado e quem sofre o ataque bate à porta do provedor de cloud e diz: olha, tens que me indenizar porque eu perdi negócio, ou eu estive em baixo, perdi negócio. Não é desses... E obviamente o provedor de cloud não quer ser responsável por isso. Por isso é que a responsabilidade é partilhada. Portanto, quando as empresas vão para a cloud, terão que ter este cuidado. Eu vou para a cloud, mas também terei que ir para a cloud que os cuidados de segurança relativamente idênticos àqueles que tenho numa infraestrutura normal em casa. Tenho que ter cuidado no desenvolvimento das aplicações, tenho que ter sistemas que me protegem toda a minha aplicação, os acessos, a comunicação. Tenho que ter cuidado no desenho e no desenvolvimento dessas mesmas aplicações, porque a responsabilidade é partilhada. E essencialmente, as empresas têm que perceber isto e a maioria das empresas há aqui um problema de comunicação e de se perceber aquilo que é cloud, porque acha-se que per si, a cloud é segura e ela não é. E temos vários exemplos disso. Exatamente. Como é que avalia neste momento o estado atual das empresas portuguesas em função da sua segurança na cloud? Ela ainda é muito baixo. Eu diria que a situação da cibersegurança, no geral, é muito baixa. Não há uma percepção ainda muito grande e muito cuidada daquilo que é a cibersegurança. Há aspectos positivos, estamos a evoluir, mas ela é muito baixa e quando vamos para a cloud, ainda mais baixa é. Ou seja, as empresas estão muitas vezes a movimentar-se para a cloud e não ter qualquer preocupação em termos de cibersegurança, porque assumem que naturalmente a cloud é segura per si, o que não é verdade. Ela pode e consegue ser segura usando todos os mecanismos, todas as soluções tecnológicas adicionais para a tornar segura. E as empresas portuguesas, como é que se pintam neste cenário? Há falta de segurança nas clouds que usamos cá? Há falta de segurança nas clouds que usamos cá. Obviamente, como na cibersegurança, nas soluções mais tradicionais, há sempre dois pelotões.
há um pelotão mais preocupado, as grandes corporações têm equipas que entendem o tema, que são preocupadas, conseguem fazer chegar a quem de direito essas mesmas preocupações e existe investimento. E depois há um conjunto muito alargado, há um segundo pelotão que é muito alargado, que não tem qualquer cuidado. Portanto, é a dois níveis, mas se olharmos para o total, as que estão protegidas face às que não estão, obviamente a que não estão são muito mais que as que estão. Há pouco o Rui falava da questão dos fornecedores de cloud nesta matéria de segurança. Afinal, que papel devem eles ter? Eles obviamente eles conseguem ter os dois papéis. Eles não querem ser responsabilizados por ele. A grande maioria dos provedores de cloud e a grande maioria deles, por exemplo, revendem as soluções da Checkpoint na sua cloud. Eles querem prestar mais um serviço ao vender segurança na cloud, não querem ser eles responsável por ela. Portanto, o papel deles aqui é um pouco híbrido. Vendem o serviço base, que é a cloud, a disponibilidade, a resiliência, a segmentação e segregação dos dados entre os diferentes clientes. Mas depois tentam-se desresponsabilizar da questão da segurança, mas veem nela uma oportunidade de negócio e podem, obviamente, e querem revender também soluções de segurança. Fornecer as soluções que já têm integradas nas suas próprias soluções, mas a responsabilidade do desenho, da manutenção, da criação de políticas é sempre do cliente final. E a responsabilidade, no caso, digamos, de uma falha dessa segurança, que acontece, e já aconteceu, como sabemos, a responsabilidade cai sobre quem? Sobre o cliente final, sempre. Porque, cá está, quem disponibiliza a cloud quer ser apenas responsável pelo um subset, que para eles é o mais seguro. É o data center, é as comunicações, é a resiliência dessas comunicações e desse mesmo data center, da disponibilidade que tem, é garantir segregação dos dados entre as diferentes empresas, porque estamos a falar sempre de plataformas partilhadas, é garantir que entre o cliente A e o cliente B há uma segregação que aí há uma garantia de segurança, mas a disponibilização para fora, a publicação dessa informação, essa é claramente a responsabilidade do cliente final, que tem que ele, por meios próprios ou contratando terceiros, então desenhar e desenvolver toda uma estrutura e adicionar às suas aplicações, aos seus dados, soluções adicionais de segurança. E para que sentido é que deve o tecido empresarial caminhar em termos de cibersegurança? Onde é que já deveríamos estar neste momento e não estamos? Aqui, o passo para mim mais importante e mais crítico é as empresas perceberem a necessidade e a importância da cibersegurança. E é aqui que, na maioria dos casos, isto ainda não aconteceu. Ainda há muita empresa que acha que tem este discurso: isto nunca me aconteceu, não me vai acontecer. Ou o discurso... É extremamente perigoso, não? Extremamente perigoso. Ou a empresa que acha: a mim nunca me vai acontecer. Não somos esse tipo de empresa. Não somos esse tipo de empresa. E porque desconhecem completamente que hoje nós temos, e o cibercrime se especializou num conjunto muito alargado de diferentes tipos de ataques. Os ataques diretos, que querem dinheiro ou informação, ou os ataques indiretos, que querem usar uma estrutura ou uma plataforma para depois fazer outro tipo de ataques. E todos nós, sem exceção, até nós como seres individuais, somos passíveis de ser atacados ou de participar, sem sabermos, num cibercrime. Muito bem. Rui, para terminar esta primeira edição deste ciclo Talks, vamos estar aqui todas as semanas e mais à frente vamos falar também deste tema da nanosegurança. Como é que podem ou devem as empresas proteger as suas apps clouds e neste caso, que soluções oferece a Checkpoint Software nesse sentido? Quando falamos exclusivamente sobre apps, obviamente a segurança deve ser feita, e é algo que ainda não acontece muito, built-in. Ou seja, deve haver uma preocupação no desenho das próprias aplicações para que ela já tenha per si, alguma Falamos, por exemplo, de encriptação end-to-end? Encriptação, sistemas de autenticação, o cuidado na forma como é exposta a comunicação, a informação. Os formulários de comunicação devem ser muito bem desenhados para não permitir comandos que possam
disponibilizar informação que é incorreta, e depois, quando se monta uma estrutura aplicacional, porque nós, quando, por exemplo, num dispositivo móvel usamos uma app, nós estamos a usar o meio de comunicação com essa app. A app não é o que está no telemóvel, a app é a comunicação que é feita a um sistema onde está a informação. E o local onde tem essa informação deve estar desenhada e ter um conjunto adicional de sistemas de segurança que permitam então que essa mesma aplicação seja segura. De diferentes formas, que não permita que a informação pessoal das pessoas seja exposta, por exemplo, se for uma aplicação que reúne dados pessoais. Reúne dados pessoais, que a comunicação entre a app que está no dispositivo móvel, por exemplo, ou mesmo num PC, e o site ou a aplicação remota onde se encontra toda a tecnologia seja encriptada e não haja exposição no caminho. Mas há uma diferença entre a aplicação dizer-nos que é encriptada e o de facto de ser. Temos visto isto a acontecer. Certo, é verdade, mas isso aí também já vai de unidade das próprias empresas e é um pouco como acontece, temos muitas aplicações maliciosas nas lojas virtuais dos diferentes vendedores de dispositivos móveis. Elas muitas vezes estão lá como válidas e há um sistema de validação e mais tarde elas acabam por se tornar aplicações maliciosas. É sempre um jogo do gato e do rato. As pessoas devem sempre ter atenção que necessitam, mesmo nós individualmente, de ter alguns sistemas adicionais de proteção que nos possam ajudar e dizer... Quais é que recomendaria? Obviamente o da Checkpoint. Quando estamos a falar, obviamente, num sistema que temos em casa, devemos usar uma proteção de endpoint, porque já não se usa o termo antivírus. O termo antivírus... E a própria firewall são proteções básicas, não é? O próprio antivírus, estamos a falar de uma proteção que ainda existe e é necessária, mas uma proteção básica. Hoje nós usamos o termo endpoint e o termo endpoint significa um conjunto alargado de proteções que estão instalados no nosso portátil, no nosso PC. Isso deve ser usado. E no nosso dispositivo móvel também, a grande maioria dos fabricantes, como a Checkpoint, já tem também sistemas de proteção dos próprios dispositivos móveis que fazem proteção a vários níveis. A nível do próprio sistema operativo, porque os próprios sistemas operativos, principalmente mais o Android, têm bastantes vulnerabilidades conhecidas. Proteções de rede, para que, por exemplo, quando estou num ambiente de um free Wi-Fi, não seja exposto e as minhas comunicações não sejam expostas, e, obviamente, detectar aplicações maliciosas e depois as próprias proteções, como fazer anti-phishing, não fazer download de malware de um ficheiro malicioso que depois despoleta uma série de ataques no meu dispositivo. Hoje já conseguimos fazer isto no nosso dispositivo móvel. É procurar os fabricantes que estão disponíveis, a Checkpoint é um deles, mas deixo aqui um conselho. As soluções free, ou aquelas que são extremamente baratas, não há almoços grátis, como se costuma dizer. Portanto, tem que ter algo que ou não são eficazes ou querem algo de nós, e, portanto, é preciso ter muito cuidado. Procurar, efetivamente, soluções que sejam eficazes e que sejam reconhecidas no mercado como sendo boas soluções. Rui, muito obrigado por estes conselhos. Para a semana cá estaremos. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Pode ver e rever este e outros programas sempre que quiser, no Facebook, no YouTube e na JTV do Jornal Económico. Para a semana regressamos a estúdio para falar, mais uma vez, sobre cibersegurança, neste caso, de educação corporativa. Tenha uma boa tarde.